Desde já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concede. Já deixar aqui também meus agradecimentos ao pastor André pela confiança, ao presbítero Renato também por fazer essa ponte, essa mediação. Agradeço também a ele pelo convite. Eu agradeço também a amada igreja que está aqui nessa manhã, levantou da sua cama, saiu de casa nessa manhã fria e está aqui cultuando a Deus, não apenas nas primeiras horas de mais um dia, mas nas primeiras horas de uma nova semana que se inicia. Deus se agrada muito disso. Deus abençoe então os irmãos. Aqui na introdução, daqui a pouco eu vou pedir para os irmãos lerem alguns tópicos, mas a introdução eu vou fazer a leitura. Aqui diz: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os três termos importantes do versículo 6: caminho, verdade e vida. Irmãos, então nós estamos estudando acerca de Jesus, estudando o Evangelho de João nesse trimestre. E o que nós vamos ver aqui nessa manhã hoje? Os três tópicos. Vamos estudar as palavras encorajadoras de Jesus e as suas promessas. Um tópico vai ser destinado para estudar as dúvidas e as incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. E vai ter um tópico para a gente falar sobre esse versículo 6 que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aproveitando aqui que na introdução foi falado acerca da jornada, da nossa jornada, a jornada ela deve produzir amadurecimento nas nossas vidas. Por exemplo, a gente pega ali Pedro. A gente vê que Pedro, naquela noite, ele negou Jesus por 3 vezes. Teve um dado momento que ele emprestou a sua boca para o adversário e Jesus o repreendeu, pedindo ali para Jesus não morrer na cruz. Teve um episódio em que ele tentou resolver na violência, cortando a orelha de um dos soldados romanos. Porém, a jornada cristã dele produziu um amadurecimento na vida dele, porque depois em Atos a gente já vê Pedro pregando com ousadia e ganhando 5.000 almas para o Senhor. Mais adiante, pregando novamente, ganhando mais 3.000 almas para o Senhor. Então, a gente tem que se espelhar nesse tipo de pessoa. A nossa jornada tem que produzir amadurecimento. Mesmo que ao longo dessa jornada há alguns tropeços ou alguns questionamentos, igual a gente vai ver aqui nessa manhã, o importante é a gente ir crescendo e ir amadurecendo ao longo dessa jornada. Os questionamentos, irmãos, que a gente vai analisar aqui, eu já adianto, ele é válido quando a pessoa questiona com o intuito de querer crescer, aprender. Olha só um detalhe importante. João Batista, ele era um homem usado por Deus, era um homem que pregava ali no deserto, era um homem que batizava muitas pessoas nas águas. Ele fez a obra de Jesus, até que em uma certa vez ele confrontou Herodes e foi preso. Sabendo ele que ele iria morrer, ele pega ali um dos seus discípulos e diz para ele: olha, vá até Jesus e pergunta para ele se ele de fato é o Messias ou devemos aguardar outro. Gerou uma certa dúvida ali em João Batista, e o seu discípulo foi, e daí Jesus
ele não só disse que era o Messias, como provou através de atos, fazendo curas e milagres, que ele de fato era o Messias. Porque se aquele homem chegasse diante de alguém que se dissesse Messias, ele poderia muito bem dizer, sim, eu sou. O falso Messias não iria, naquele momento, dizer a verdade. Ele ia dizer, sim, eu sou. Mas Jesus fez diferente. Além dele falar que ele era, ele demonstrou que era, ele fez curas e milagres ali diante dos olhos daquele discípulo de João Batista. Então aquele homem volta e fala para João Batista que ele, Jesus, de fato era o Messias. Então João Batista já ficou mais seguro, ficou mais confortável, sabendo que não morreria em vão, que eles estavam morrendo em prol do verdadeiro evangelho. Então questionamentos, irmãos, dúvidas fazem parte da nossa trajetória, e é isso que nós iremos abordar aqui nessa manhã, amém? Alguém poderia ler o tópico 1.1, consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre a liderança humilde. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:38. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu, não sabia, e questionou. Como podemos saber o caminho? João 14, verso 5. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. João 14, 6. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Amém. Irmão, só situando os irmãos aí desse momento, foi falado no domingo passado acerca daquele episódio que é conhecido por lava-pés, aonde Jesus ali começa a lavar os pés dos discípulos num ato de humildade. Após esse episódio, que começa em João 13, começa todo um discurso de Jesus que vai até o capítulo 17. Mas após o fim do lava-pés, Jesus vai dizer para Judas Iscariotes, o que você tem que fazer, vai e faça. Então Judas saiu, se retirou, e esse episódio, esse discurso todo que vai da metade do capítulo 13 até o capítulo 17, Judas Iscariotes perdeu esse discurso todinho. E nesse discurso Jesus já começa ali num tom de despedida, começa a se despedir dos seus discípulos. Ele começa a dizer que vai ser preciso ele ir embora, e daí Pedro, ele até pergunta, para onde vai, Senhor? E aí Jesus vai dizer, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E eles estavam ali confusos, e Tomé vai dizer assim, em João 14:5, como podemos saber o caminho, já que Jesus havia dito que eles depois iriam pelo mesmo caminho que ele estava trilhando, Jesus estava trilhando? Então Tomé vai perguntar, como podemos saber o caminho? Então esse é os questionamentos que os discípulos começaram a fazer para Jesus, porque não estavam esclarecidos acerca do que iria acontecer dali para frente. E quando Tomé diz isso, vem um dos versículos mais interessantes nesse capítulo. Tomé pergunta, como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Aqui no tópico 2, eu vou ler o tópico 2 e daí os próximos eu vou contar com a ajuda dos irmãos. Aqui diz, consolo num cenário de angústia.
É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Alguém pode abrir João capítulo 12? Vamos ler o versículo 27. João 12, quem achou pode ler o versículo 27. João 12, capítulo 27. 12, 27. Peraí que eu vou achar aqui, tá? Amém. Agora a minha alma está perturbada e direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Amém. Então aqui está dizendo o seguinte, irmãos. Jesus estava dizendo, não faz sentido eu recuar agora. Por mais que a minha alma esteja angustiada, perturbada, não faz sentido eu dizer para o Pai, me livrar dessa hora, porque eu vim justamente com esse intuito. O ápice do meu ministério é esse, que é morrer ali na cruz do Calvário. Então não fazia sentido Jesus orar ou pedir a Deus para livrá-lo daquela hora ou para recuar, porque senão não fazia sentido ele ter vindo ao mundo. Continuando. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. O que está dizendo aí João 14:1, que é o texto áureo da nossa lição? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Alguém poderia abrir Tessalonicenses 5? Eu já vou pedir para ler, mas o que eu quero dizer aqui nessa frase é que Jesus, mesmo ele estando com a sua alma angustiada, ele estava confortando os seus discípulos. Mesmo em meio ao desconforto, ele estava confortando os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, não se desesperem, sejam pacientes. 1 Tessalonicenses 5, quem achou, leia o versículo 11, fazendo um favor. Por isso, exaltai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Amém. Irmãos, por que eu pedi para ler esse versículo? A Bíblia nos recomenda a exortar, a confortar uns aos outros. E às vezes nós vamos estar na posição de Jesus. Estamos angustiados, estamos muitas das vezes entristecidos com algo, mas mesmo assim a gente tem que trazer uma palavra de ânimo, de conforto para os nossos irmãos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de louvor e de palavra. E eu comecei a valorizar ainda mais a palavra quando uma certa vez eu estava com a oportunidade de pregar. Nesse dia eu não estava muito legal, estava com meus problemas pessoais. Então eu ainda pensei assim, ora, a pessoa que canta, não menosprezando quem canta, porque eu também canto, eu gosto do louvor, quando ela conhece um determinado hino, ela já decorou um hino, ela pode estar um pouco triste, angustiada, ela vai ali no púlpito, canta ali uns 3, 5 minutos, e cantou, acabou, desceu, amém. Agora o pregador, quando ele está numa fase angustiada, mas ele tem aquela responsabilidade de levar a mensagem, a pregação, ele tem que começar do zero a sua mensagem, não é uma coisa que já está pronta. Eu até penso comigo que os ensinos, os estudos são composições, é como se você estivesse compondo do zero aquele sermão para trazer para a igreja, e isso já leva horas. E depois, quando você está diante da igreja, você ainda tem mais 30 minutos para explanar aquilo. Então, chega a ser uma batalha interna que você tem, que às vezes você não está num momento muito legal, mas mesmo assim você tem aquela responsabilidade de trazer algo para a igreja. Então, Jesus estava
numa situação um pouco parecida. Ele estava angustiado, ele sabia que o seu tempo havia chegado, mas mesmo assim ele estava confortando os seus discípulos. Os discípulos, sem entender nada muito bem ali, estavam sendo confortados por aquele que sabia o que estava por vir. Alguém poderia abrir João 13 e Mateus 26? Vamos ler aqui mais 2 versículos antes de continuar aqui a leitura. Quem achou João 13, leia o 21. E quem achou Mateus 26, leia o versículo 37. João 13, 21. Quem achou pode ler, fazendo favor. Tendo Jesus dito isso, chegou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Amém. Quem achou Mateus 26, leia o 37. Elevando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se a angústia-se muito. Amém. Começou a angustiar-se muito. Irmãos, o ambiente ali naquela noite não era festivo, pelo menos não naquele momento. É lógico que foi festivo algumas horas atrás, porque eles participaram da ceia, celebraram a Páscoa, teve o episódio do lava-pés. Mas a partir do momento que Jesus começa ali a se despedir dos discípulos, caminha com eles para o Getsêmani, vai orar, a própria Bíblia está dizendo que ele está com a sua alma angustiada, não estava ali num ambiente festivo, então já estava ali num tom de despedida mesmo. Então foi uma noite tensa para Jesus. Continuando, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revelava que o sofrimento pela qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, na verdade, era uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Gostei desse trecho que diz assim: aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Todo mundo que amava Jesus, os discípulos, os apóstolos, aquelas mulheres que ficavam ali ajudando no ministério de Jesus, todos eles passaram por 3 dias no escuro, vamos dizer assim, 3 dias sem esperança, achando que o seu mestre morreu para sempre. Porém, aquela perda, ela era momentânea. Eu sei que foram 3 dias difíceis, 3 dias se escondendo da multidão, achando que tudo estava perdido. Porém, após o 3º dia, Jesus ressuscitou. Nesses 3 dias, eu fico imaginando Pedro, porque ele deve ter pensado assim: nossa, a última lembrança que o mestre tem de mim é eu traindo ele. Aquele olhar dele, quando ele olhou para mim, quando eu neguei pela 3ª vez, o seu olhar falava. Ele não precisou nem expressar com palavras, mas só aquele olhar que ele deu para Pedro, já foi um olhar que dizia tudo. Então Pedro foi um dos que mais sofreram com a perda de Jesus, porque a última imagem, a última lembrança que Jesus até então teria dele, era dele ele negando a Jesus. Porém, assim como Pedro, ele teve uma nova chance, quando Jesus ressuscitou, ele manda chamar Pedro, ele aparece de novo para Pedro, nós também não podemos desperdiçar a nova chance que Deus dá para a nossa vida. A cada dia que você se levanta, a cada dia que você, como no dia de hoje, está aqui, é uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus está dando para nós. E uma vez,
eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim: mas e você, se tivesse naquele momento, o que você faria? Você iria gritar, crucifica Jesus, ou você ia dizer para Jesus não ser morto? É aqui que é o X da questão, irmãos. A humanidade se encontrava numa situação emblemática, num momento em que a humanidade toda estavam de mãos atadas, estava sem saída. A humanidade ela estava impotente diante daquela situação. Eu respondi para ela: eu teria um comportamento igual a de João e de Maria, mãe de Jesus. Eu não iria gritar crucifica Jesus, mas eu estaria com Jesus ali próximo dele, até os seus últimos momentos. Eu não gritaria crucifica Jesus, mas eu sei que lá no meu interior era necessário que Jesus morresse. Seria uma hipocrisia da nossa parte se você caminhasse com Jesus aqueles anos todos e depois estivesse ali berrando com aquela raiva, com aquela ira que aquelas pessoas estavam dizendo: mate Jesus, crucifique Jesus. Pode ser que a princípio João e Maria, por exemplo, não tenham entendido nada, mas depois tudo fez sentido. Era necessário que ele morresse por nós. É um episódio, é um momento emblemático. De fato, é um momento em que a humanidade se encontrava sem saída. Amém? Vamos seguir? Uma promessa gloriosa. Quem pode ler fazendo favor? 1.3. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno de nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos, pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Amém. Alguém abra 1 Coríntios 15, vamos ler 2 versículos lá. Aqui diz, a expressão casa de meu Pai refere-se ao céu. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno de nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelo que passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Quem achou 1 Coríntios 15, leia o versículo 51 e 52, por favor. Eis aqui vós digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Irmãos, a alegria do cristão é saber que Jesus um dia vai voltar e que tem um lugar já preparado, reservado para nós, para que aonde Jesus estiver, nós estejamos também. Mas hoje a gente vê por aí muitas pessoas dizendo, zombando, falando que Jesus não vai voltar mais, que já passou muito tempo. E Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15 que vai haver uma geração que não terá tempo de morrer. Vai haver uma geração, eu não sei se é a nossa, se é a dos nossos filhos ou a dos nossos netos, mas vai haver uma geração que não terá tempo de morrer. Quando Jesus vier, essas pessoas terão um corpo transformado, assim como aqueles que morreram salvos em Cristo também terá um corpo transformado.
E hoje a gente olha por aí, já não se prega muito sobre a volta de Jesus, muitas mensagens não são cristocêntricas, não tem Jesus como foco, como centro, como alvo, e isso é perigoso, irmãos, é um problema, é um sinal de que as pessoas às vezes estão perdendo a esperança de que Jesus ele irá voltar. Houve uma época que o tema que estava em alta era a soteriologia, ou seja, o estudo acerca da salvação, a mecânica da salvação. E até por conta disso surgiram dois grupos, os mais conhecidos, que é Calvino e Arminiano. Então, pessoas estudando a Bíblia, tentando entender como é que funcionava a mecânica da salvação. Tudo bem, é aceitável, é bíblico isso. Depois chegou a vez da escatologia, o estudo dos fins dos tempos. Pessoas tentando entender como é que vai funcionar o apocalipse, o futuro, o fim dos tempos. É um assunto que às vezes ainda está em alta, que eu vejo bastante debate sobre isso. Mas a gente vê também algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, que pregam prosperidade. O foco não é Cristo, é ser próspero. Não há problema nenhum em ser próspero. O problema é quando você acha que prosperidade só é dinheiro, só é ter carro, casa. Isso é um problema. Pessoas estão chegando até Jesus pelo motivo errado, querendo enriquecer. Na Bíblia, em nenhum momento vai dizer que a pessoa que servir a Cristo vai ser rica. Se ela prometesse isso, eu tenho certeza que o mundo teria mais cristãos do que tem hoje em dia, porque viriam por conta dos bens materiais. Então, devemos voltar a trazer mensagens cujo centro seja Cristo. Amém? Alguém quer fazer algum comentário até aqui, do tópico 1? Isso é muito importante a gente ver. Às vezes as pessoas fazem campanha de oração para receber uma cura, para receber uma bênção material, e não se preocupa, igual você acabou de falar aí, de receber uma bênção espiritual. E a gente vê que o amor de muitos está esfriando, né, com isso. E as pessoas eles saem na igreja com o intuito não de adorar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus para ter a salvação. Elas vão na igreja às vezes para receber um benefício. Elas vão às vezes porque quer uma porta de emprego, quer ganhar mais, quer ser promovido, quer comprar uma casa, comprar um carro, e não vê que isso é consequência às vezes daquilo que ela coloca nas mãos de Deus, né? Igual foi falado já, que quando a gente coloca a nossa vida, nossas coisas, tudo na mão de Deus, Deus entra com a providência e nos dá. Quando assim, eu era nova convertida, assim que aceitei Jesus, passou assim um tempinho, foi duas missionárias que veio de fora, de outra cidade, São Paulo, tal, foi lá em casa e falou para mim assim, olha, Deus vai te dar um carro. Eu assim falei assim, nossa, nunca pensei em ter um carro, né? Ela falou assim para mim, ela falou assim, Deus vai te dar um carro. Eu fiquei quieta, não falei nada e falei, se for de Deus vai cumprir, mas nunca coloquei aquilo no meu coração, porque eu nunca pensava pelas minhas condições também, eu nunca ia ter condição de comprar um carro. E quando meu esposo aposentou em 2009, ele falou para mim assim, vou reformar a casa, uma casa que você quer, mas vou comprar um carro. Aí comprou um carro zero, e eu não imaginava nem ter um carro velho, ainda mais um carro novo, né? E Deus me deu aí, eu lembrei da profecia, né? Que se cumpriu. Então, quando a gente está na presença de Deus, buscando a Deus, essas coisas Ele acrescentam na nossa vida, né? Ele nos abençoa,
às vezes as pessoas lutam tanto para ter uma casa, um carro, ter dinheiro, aí de repente morre e fica tudo aí para quem? Né? Às vezes a pessoa nem desfruta, então nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Verdade. E a Bíblia diz também, até eu estou complementando o que a irmã diz aqui, que aonde estará o teu coração, ali estará o teu tesouro. É verdade. Né? Se o teu coração estiver voltado para as coisas de Deus, é ali que vai estar o teu tesouro, né? O teu Deus. Mas se o teu coração estiver voltado para as coisas do reino de Deus, para as coisas de Deus, é ali que vai estar o teu Deus. Então, é como a irmã disse mesmo, né? O próprio Jesus, quando ele foi tentado ali no deserto, ali, né? O inimigo ofereceu para ele, ó, se você me adorar, tá vendo todo esse reino aqui, tudo isso aqui será teu. Tudo isso aqui será teu, né? Então, ele, como o senhor mesmo disse, ele não prometeu para nós que nós iríamos servir a ele, nós iríamos ser ricos, nós iríamos ser milionários, não. Às vezes o que é ser uma pessoa abençoada, né? Às vezes a pessoa confunde, né? Como você já disse aqui, né? Às vezes a pessoa acha que ser uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem que ter uma casa boa, ser uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem que ter um bom trabalho, né? Às vezes não é isso, às vezes ser uma pessoa abençoada é você fazer a vontade de Deus, é você fazer aquilo que Deus é colocar no seu coração, né? Seguir a palavra do Senhor, isso aí é ser uma pessoa, né, abençoada. Deus precisa dos seus em cada ambiente, lá no hospital, lá na escola, lá onde você está trabalhando, lugares mais elevados como, sei lá, política, depende, Deus quer pessoas em todos os ambientes, e para isso vai ter os ricos, vai ter os pobres, mas nunca vai faltar o essencial nas nossas vidas. A Bíblia também diz, só para complementar isso, ajunte tesouros lá no céu, porque lá as traças e a ferrugem não corroem as riquezas. Quantas pessoas aí guarda dinheiro e depois vai lá, rato ou algum outro inseto estraga, come o dinheiro que a pessoa guardou dentro de casa, ou você tem o dinheiro extraviado do próprio banco, sofre algum golpe. Então a gente tem que ter acúmulo de riquezas lá no céu, amém? Principalmente lá no céu, não seja proibido, pecado, ser rico. Se vier a ser, amém, mas não podemos perder o foco que é o céu, amém? Até Zaqueu estava disposto a abrir mão da sua riqueza quando ele de fato conheceu a Jesus. Então, se tiver alguém que de fato prove que eu roubei, eu vou pagar o quádruplo do que eu peguei dessa pessoa. Então era uma pessoa que provou que realmente Jesus entrou, chegou na sua vida, na sua casa, não apenas naquele sentido físico, Jesus passou por ali, mas ele de fato chegou no seu coração também. 2.1, alguém poderia ler? Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. Alguém pode ler? A dúvida de Tomé, na verdade, encontra-se a incerteza do discípulo. Tomé, como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Jó 14.5. Este episódio que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas, contudo assim, como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, é a verdade
verdade e a vida. João 14,6. Também nós podemos ouvir estas palavras. Amém, Deus abençoe. Então, aqui está dizendo, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve coragem de manifestar as suas dúvidas. Irmãos, muitas das vezes quando a gente vai pregar sobre Tomé, a gente marreta Tomé, né? Mas se a gente for analisar... Eu chamo Tomé. Chama Tomé? Chama. Então, aí você vê. Tomé depois de Judas Iscariotes, é o que é mais massacrado ali. Mas não é, irmãos. As perguntas, as dúvidas que ele tinha, muitas das vezes as mesmas nossas. E aqui vai dizer que, mesmo Tomé questionando, Jesus disse que eles conheciam o caminho, inclusive Tomé. Olha aqui no versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus considerava Tomé como um homem de Deus. Olha para os irmãos dele. Quando Jesus ia dizer algo, quase sempre, e Judas Iscariotes estava no meio, ele sempre colocava um porém, um mas. Olha só. Eu escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Ou seja, estava falando de Judas Iscariotes. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele falou assim, eu não preciso que lavo todo o corpo de vocês, porque vós estáis limpos. Aí ele vai dizer, mas tem um que não está limpo. De novo, se referindo a Judas Iscariotes. Aqui, quando ele está falando somente com os 11, não foi necessário ele fazer uma observação, porque Judas Iscariotes não estava presente, e porque ele considerava todos os 11 servos dele, homens de Deus. Então, as dúvidas aqui, elas são aceitáveis, tá? Então, Tomé, ele perguntou por nós aquilo que talvez nós perguntaríamos. E daí veio a resposta linda, maravilhosa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém poderia abrir João 20? João 20. Então, antes de ler o versículo, irmãos, eu só queria dizer que não é proibido perguntar, questionar. Você pode muito bem fazer isso, desde que isso promova um crescimento espiritual na sua vida. Agora, tem pessoas que questionam e muitas das vezes isso tem um efeito contrário. Ela acaba se tornando uma pessoa incrédula. Mas quando você questiona com o intuito de querer aprender, de querer encontrar a verdade, como é o caso dos 11 aqui, então são questionamentos válidos. Quem achou João 20, leia o versículo 28, fazendo um favor. 28? Isso. Vou ler aqui. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor, meu é Deus, meu. Amém. Aqui a gente vê Tomé exaltando o nome do Senhor. Então, de fato, ele era um apóstolo, um discípulo temente a Deus. E aqui duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, pensa comigo, vamos tentar entender um pouco a mente de Tomé. Você anda com Jesus ali por volta de 3 anos, 3 anos e meio, quase 4 anos, assim como os outros 11 andaram. E daí, por algum motivo, você não estava presente quando Jesus apareceu para os outros 10 apóstolos. O que você vai pensar? Poxa vida, mas por que não apareceu para mim? Será que eu sou menor do que eles? Será que eu sou menos importante do que eles? É por isso que Tomé vai dizer, não, eu só acredito se eu também ver. E não pensem que Jesus apareceu para ele de imediato. A Bíblia vai dizer que ele só foi aparecer para Tomé depois de 8 dias.
Então Tomé ainda, após questionar, ainda passou 8 dias sem ver a Jesus. Está lá no versículo 26, para quem depois quiser conferir aí, tá? O irmão leu o 28, e isso está no versículo 26. E uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus disse assim para Tomé, por mais um questionamento de Tomé. A cada questionamento de Tomé vem uma resposta maravilhosa de Jesus para nós. Tomé, porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está falando isso sobre nós, irmãos. Jesus está falando isso para nós. Tomé, ele creu porque viu. E nós não vimos, mas cremos. Então, nesse aspecto, nesse quesito, nós somos maior do que Tomé. Porque sem a gente ter visto Jesus com o corpo transformado, a gente tem fé, a gente tem certeza que Jesus passou por aqui, pela terra, e que Ele ressuscitou. Amém? Tópico 2.2, alguém pode ler, fazendo um favor? Essa certeza de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como também Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram as incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhante a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém abra João 13 e outro abra em João 14, que é o capítulo central da lição de hoje, que a gente vai ler 2 versículos. Aqui diz, o Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Filipe, por sua vez, pede a Cristo que ele mostre o Pai. Quem achou João 13, leia o versículo 36 somente. 36? Olha que eu falei. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Amém. E João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe, Isso. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém. Então, irmãos, Pedro e Filipe também questionou. E geralmente a gente, muitas das vezes, só massacra Tomé. Toda vez que Tomé pergunta, porque ele é incrédulo. Não é, porque não estava claro para eles naquele momento. Mas para onde Jesus está indo? Do que ele está falando? Eu também, se eu estivesse no lugar daqueles apóstolos, eu também acho que eu ia fazer um monte de perguntas. Eu ia ficar perguntando as coisas de Jesus toda hora, principalmente no que diz respeito ao fim dos tempos, que eu gosto muito. Então, eu ia perguntar sobre diversos assuntos toda hora, questionando. Porque, olha para os irmãos verem, hoje, quando gera na gente um questionamento, alguma dúvida, a gente recorre à Bíblia. Mas naquela época a Bíblia ainda não estava pronta, bonitinho, de fácil acesso, igual a gente tem. Ainda mais aqui no Brasil. Tem lugares que ainda o acesso é restrito, mas no Brasil está fácil. Então, eles ali diante do próprio Deus, eles vão perder a oportunidade de ficar questionando? Não, eu falei, se o intuito for crescer, aprender, não tem problema nenhum. Se for um questionamento de forma respeitosa, não tem problema nenhum. Esses dias eu estava até vendo um podcast, aí estava um pastor lá, aí os pessoal que estava conduzindo o podcast foi fazer uma pergunta para ele, mas estava meio sem jeito, sem graça. Aí falou, não, pode perguntar, tranquilo, não é pecado perguntar, não tem problema perguntar. Então, quando o intuito é esse, é aprender, é tirar de fato a dúvida, não há por que não questionar.
Se hoje a gente não faz esse tipo de pergunta para Jesus, para onde vai, Senhor? É porque os apóstolos lá já perguntaram e já está respondido na Bíblia. Por isso que não há necessidade da gente perguntar. E se a gente perguntar, a Bíblia está aí para responder. Certo? Aqui diz: Tomé, Pedro e Filipe também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus. Então é o que eu já adiantei aqui. Hoje a gente recorre à Bíblia. Naquela época estava diante do mestre, eles recorriam a ele. Não tinha fácil acesso às escrituras, recorria a ele. Mesmo porque depois, se eles não perguntassem, os outros iriam querer saber da boca deles. Como é que funciona tal coisa? Vocês que eram os apóstolos de lá, me responde isso. Então, era questionamentos válidos. Alguém leu o tópico 1.3? O engano de Judas Iscariotes? O engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor anunciou um dos seus discípulos que iria trair. Essa pessoa era Judas Iscariotes, em seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. João 13, 25 e 27, lamentavelmente Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A visão do Messias restringia-se às questões sociais, políticas, para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Amém. Aqui diz: Judas Iscariotes acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Ou seja, andou com Jesus ali aquele tempo todo, mas não conseguiu compreender de fato qual era a missão de Jesus. E o que eu tiro de lição nisso? Irmãos, não basta só acompanhar. Você de fato tem que aprender, você tem que entender. Não basta só você acompanhar o teu esposo para a igreja, não basta só você acompanhar a tua esposa para a igreja. Você também tem que querer, você também tem que procurar entender aquilo que Jesus quer para a sua vida. Vou dar um outro exemplo. Suponha que você chega ali no banco e fique 8 horas ali parado dentro do banco, passando um pano ali nos caixas eletrônicos, mas isso significa que no final do mês você vai receber o salário? Não vai, você não é funcionário, está perdendo tempo ali. Então não basta só eu estar ali no banco, eu tenho que ser funcionário do banco para eu poder receber meu salário. Então não basta só você vir na igreja, não basta só acompanhar Jesus igual Judas Iscariotes fez. Se você não tiver um encontro real com Jesus, não adianta de nada. É igual a gente falou agora mesmo sobre isso, né? A pessoa às vezes só querer receber bênçãos, coisas aqui na terra. Judas era o tesoureiro, né? Ele mexia com o dinheiro. Por certo, estava ali só preocupado, né? E como que eu vou conseguir arrecadar mais, porque, né, parece que ele dava umas, né? Então, a gente vê que ele, em vez de estar prestando atenção, aprendendo de Jesus, igual nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo uma coisa boa de Jesus, para nós termos garantido a nossa salvação, sabendo para onde que nós vamos, não. Ele estava ali preocupado em como que ele ia fazer para conseguir mais dinheiro, que ele ia arrecadar mais, com outras coisas lá, pensando, porque com certeza a mente dele estava só no dinheiro, só em ter lucro, né? Então é o que a gente falou agora mesmo. Então, quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus para aprender as coisas de Deus, é igual quando a gente está numa escola, né?
que o professor ensina uma matéria, ele sabe, se você não tem dúvida, não pergunta, chega na prova, o que acontece? Você é reprovado. Você não aprendeu, você ficou em dúvida, não teve certeza daquilo que o professor ensinou. Mas quando você pergunta para ele, ele te explica de novo. Às vezes eu falava para vocês, né? Porque eu estudei só até o 4º ano, então quando vocês foram para a 5ª série na época que falavam, eu falava, ó, agora é vocês e o professor. Se vocês tiverem dúvida, pergunta para ele explicar para vocês que eu não sei. Não tem como mais eu ensinar para frente. Então vocês. Aí às vezes falam assim, mas tem vergonha. Não fica com vergonha, não. Pergunta, porque senão vocês vão ter problema. E graças a Deus, né, aprenderam. Então é uma coisa assim que a gente tem dúvida, a gente tem que procurar saber para aprender. E tem coisas que. Então, Judas Iscariotes estava ali pelos motivos errados. A gente bem sabe que ele estava ali por conta do dinheiro. E talvez se não fosse isso, ele já teria falado, para mim não dá, não quero ser apóstolo, já teria ido embora há muito tempo. E a escola também é um outro bom exemplo aqui, que se encaixa perfeitamente aqui. Porque hoje a gente bem sabe que para ser reprovado na escola, o aluno tem que ser muito ruim mesmo, ou muito ruim ou muito faltoso. Caso contrário, vai passando ele assim mesmo. Ou seja, não basta só acompanhar a turma. Está aprendendo? Está seguindo a turma aí, mas aprendizado tem muitos ali que não estão aprendendo. Então não basta só acompanhar, você tem que aprender o conteúdo. E a escola também é um bom exemplo para isso. Alguém abre João 6, já vamos ler 2 versículos lá também. Aqui diz: lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Quem achou João 6, leia o versículo 14 e 15, fazendo favor. 14, 15? Isso. Vendo, pois, aqueles homens e milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdade, verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, esse é o 15, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. É igual a irmã falou ali, eu parei na 4ª série, por isso que eu leio assim desletrado. Não, mas é benção. Deus abençoe e continue assim. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte: quando Jesus multiplicou os pães e peixes, teve um grupo de pessoas que ficou maravilhado com aquilo e já pensou em elevar Jesus ao cargo de rei. Pega o cargo aí de um dos Herodes da época, pega o cargo de César ou de Pôncio Pilatos, não sei. Vamos colocá-lo como rei dos judeus. Jesus, tomando conhecimento daquilo, se retirou daquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Aqui na revistinha está dizendo, um ponto de vista, tá, irmãos? Não é que seja verdadeira. Talvez Judas Iscariotes estivesse pensando que Jesus seria um líder político. Talvez ele estivesse pensando que Jesus se tornaria rei de Israel, que ia libertar Israel da opressão romana. Talvez ele pensava que eu vou trair Jesus e Jesus vai dar seu jeito de se livrar dessa. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora que ele viu que Jesus seria de fato morto, tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. Ainda zombaram dele. Não,
Fica com esse dinheiro aí, né? Não quer esse dinheiro sujo, não. E daí ele foi lá, num momento de remorso, foi e tirou a sua própria vida. Então havia aquele grupo de pessoas que pensava que Jesus queria se tornar rei. Mas Jesus, na sua primeira vinda aqui na terra, não tinha por objetivo libertar os judeus dos romanos. O objetivo dele era nos libertar das amarras do pecado, algo muito maior. E não só os judeus, mas toda a humanidade. E aqui diz: não confunda as nossas prioridades. Tem pessoas que interpretam errado versículos, principalmente quando estão isolados, e isso acaba ocasionando sérios problemas. Então a gente tem que ter cautela quanto a isso, fazer um bom estudo da palavra de Deus, uma boa exegese, como dizem por aí. Então vou dar aqui alguns exemplos. Sobre a volta de Jesus. Tem pessoas, tem seitas por aí, que haviam membros, que pessoas se suicidaram porque acharam que Jesus ia voltar em tal dia. Então, para evitar se deparar com o fim dos tempos, horas antes, momentos antes, se suicidaram. Mas a Bíblia em momento nenhum, em lugar nenhum, diz quando Jesus irá voltar. Mas tem gente que gosta de fazer cálculos, inventar conta e estipular uma data, acaba criando uma heresia. Olha só a consequência dessa heresia: mortes em massa. Se os irmãos pesquisarem aí, os irmãos vão ver vários casos disso. No ano 2000 mesmo, né? Virado ano, o negócio do boom, bug, algo assim. Eu me recordo dessa época. O pessoal com medo dos eletrônicos travar tudo, o banco, o caixa, dar algum problema e tirar as contas, o dinheiro das contas bancárias, o dinheiro não o dinheiro em si, mas o número que está na conta ali desaparecer. Foi um alarde mesmo. Quer complementar? Não, porque a Bíblia dá sinais, né? Dá sinais, né? Nos últimos dias, né? O amor do mundo se esfriaria, né? Guerra, nações contra nações, né? Então a gente vamos olhar os sinais, mas agora assim, determinar a data, o dia, né? Por isso que eu falo, tem alguns que ainda se arrisca, né? A determinar o dia, né? Mas o dia ninguém sabe o dia. Pode ser agora, ou pode ser que volte individual. Pode vir individual. Nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes eu estou aqui, daqui 5 minutos, de repente eu já não estou aqui mais. Então a gente tem que preparar assim, para a vida de Jesus, para nós mesmos, né? Para nós. Que a gente esperando assim, a vida de Jesus para toda a igreja. Aí a gente fala assim, não vai dar tempo, assim, porque Jesus vai demorar a voltar, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, depois eu vou lá no concerto, né? Mas e se não der tempo? Preciso voltar para o individual, né? Então. É isso mesmo. É igual eu falei mais anteriormente. Vai ter uma geração que não vai ter tempo nem de morrer, porque vai haver uma geração que Jesus irá voltar. Pode ser essa, pode ser a próxima. Outro exemplo, a marca da besta. Sempre quando surge algo novo, as pessoas já falam, é a marca da besta, é a marca da besta. Aí é como o irmão já falou, você tem que ficar atento aos sinais. Mas também não tem que ser histérico a pronto de surgiu uma tecnologia nova, é a besta, é a marca da besta. A gente tem que ficar atento, mas às vezes se passa por ridículo diante do mundo. Nossa, ela criou um cartão, os irmãos só falando que é marca da besta. Surgiu o computador, marca da besta. Tem que tomar cuidado. E, mais um exemplo, o próprio anticristo. Eu vejo que muita gente faz especulações. Levanta um líder político, esse é o anticristo. Surge um novo papa, esse é o anticristo. Se bem que o líder religioso ali na Bíblia seria o falso profeta, né? Vai se levantar um líder religioso e um líder político. Um vai ser o anticristo, o outro vai ser o falso profeta. Então tem gente que, eu lembro que tem gente que falava que o Macron era o anticristo, o presidente da França, o atual presidente da França. Hoje eu vejo, ele é um ditadorzinho, mas eu vejo os papelão que ele arruma, aí eu até falo assim, esse cara nem para anticristo serve. Mas então é só apontar alguém novo,
o Trump é o anticristo. Eu já ouvi falar, o Bolsonaro é o anticristo. Aí eu também não perco a oportunidade de dar debochada, né? Falar, mas se ele é o anticristo, por que ele não foi reeleito? Porque a Bíblia diz que vai ser 7 anos, pelo que a gente estuda, né? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra, mortes, violência, tudo, de perseguição. Então, o pessoal levanta muitas questões, temos que ficar alerta, atentos. Mas sair nomeando as pessoas como sendo a besta, o anticristo, às vezes as pessoas exageram, tá? Aqui diz, para concluir esse tópico 2 aqui, eu anotei uma frase aqui. Esse tópico que a gente acabou de estudar revela que as dúvidas, as incertezas e até os enganos podem pôr à prova a nossa fé ao longo da nossa caminhada cristã. A nossa trajetória com Cristo traz enormes desafios que tentam abalar a fé. Então, a dúvida e o questionamento, irmãos, são válidos se for com o intuito de aumentar a nossa fé. Agora, se for com o intuito de te tornar incrédulo ou até mesmo um ateu, aí o que você vai fazer com esse questionamento, com essa dúvida, vai definir se foi um questionamento, uma dúvida boa ou se foi ruim, tá? Então, questionamentos com o intuito de crescer na fé são válidos. Alguém quer fazer algum comentário antes de passarmos para o tópico 3? Do terceiro e último tópico? Pode dizer em 2012, eu dizer lá na calada, eu já tive vaga recaída. O pessoal falou para mim assim, também, você não tem jeito mais não. Eu falei assim, eu não tenho jeito para você, mas para Deus eu tenho. Aí eu pedi para Deus abrir a porta do emprego para mim, eu apanhava café, né? Aí eu falei assim, a hora que eu receber, eu vou tirar o primeiro dízimo na casa do Senhor. Aí todo mês, toda quinzena eu recebia assim, R$1.100, em 15 dias eu tirava R$1.100. Aí eu falava assim, pai, hoje eu não tenho meu pai mais, eu não tenho meu pai nem minha mãe, eu perdi a metade da minha família, eu moro ali com a Jorginho, minha irmã, a irmã Regina de criança. Aí todo mês eu falava assim, não pai, eu tenho que tirar o primeiro dízimo da casa do Senhor, depois que eu tirar o primeiro dízimo da casa do Senhor, aí eu vou dar o dinheiro aqui para o senhor da despesa, para ajudar, e comprar umas roupas para mim para a igreja também. Eu ganhei tanta roupa na igreja, que eu não tinha nem onde eu guardar roupa. Eu ia para a igreja só com uma calça e uma camisa. Eu lavava aquela calça e aquela camisa e ia para a igreja. Aí tinha uma vizinha lá perto da minha casa, falou assim, Tomé, você quer umas roupas para você? Eu falei, eu quero. Eu ganhei tanta roupa da igreja, tanta roupa mesmo, eu não tinha onde colocar. Aí eu comecei trabalhando. Aí todo mês eu tirava meu primeiro dízimo. Eu falei assim, não, vou tirar o primeiro dízimo da casa do Senhor. Aí eu ia no supermercado, colocava o meu cheque. Aí eu falava assim, não, o primeiro é da casa do Senhor. Aí eu tiro da casa do Senhor. Igual eu recebi auxílio. A hora que eu acabo de receber meu auxílio, aí eu falo para o Jorginho, minha irmã, assim, Jorginho, primeiro eu vou tirar o da casa do Senhor, primeiro eu tiro da casa do Senhor, para depois eu dar uma ajuda para você aqui, tá bom? Ela falou assim, tá bom. Aí eu tiro primeiro o meu da casa do Senhor. Amém. Mas assim, eu vou receber amanhã eu vou receber. Aí primeiro eu tiro da casa do Senhor, pegando o envelope, eu tô com o envelope aqui. Aí uma vez eu fui na sala ali, eu entrego com a mãe lá, e tiro o primeiro da casa do Senhor, porque eu tirando o primeiro da casa do Senhor, eu não importo se falta comida para mim, porque eu creio que Deus, Jesus, não deixa faltar. Amém. Mas então, só colocar uma questão aqui. A salvação não está atrelada a dízimos e ofertas, tá, irmão? Mas se houver uma queda, igual o irmão falou, levanta, continua seguindo, que Deus dá vitória. Deus contempla isso. Se o irmão tem uma queda e ainda se esforça a continuar, tá?
Mas a salvação não está atrelada com dízimo de oferta. A gente faz de bom coração, de bom grado, uma forma de cooperar com a obra, tá? Mas Deus contempla todo mundo, aquele que não oferta, aquele que oferta, aquele que não está em condições. Amém? Alguém pode ler o tópico 3 aí, fazer um favor? Eu sou o caminho. Como analisado as lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu presente está a expressão indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1:79. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até a Deus. Hebreus 10, capítulo 10, versículos 19 ao 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Irmã, pode ler os outros dois? Eu vou fazer uma conclusão geral aqui, porque o tempo já está indo embora. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação de Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba a falsidade, presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação, redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Amém. Irmãos, deixa aberto em Efésios 2, já vamos ler 1 Timóteo 2 também. Efésios 2 e 1 Timóteo 2. Aqui diz: quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Resumindo, não existe atalhos, não existe outras formas, outros meios, outras fontes de se chegar até a Deus. O único acesso é através dele, que é o caminho, Jesus. E aqui diz, ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Quem já não viu aquele ditado que diz assim: aonde o meu filho não é bem-vindo, eu também não sou, coisa do tipo. Aonde meu filho não é bem-vindo, eu também não pertenço, não vou, não faço parte. Os irmãos já devem ter visto essa frase. Então, a mesma coisa se aplica a Deus e a Jesus. Como é que as pessoas querem chegar ao Deus Pai sem passar por Jesus? Qual que é o problema com o filho dele? Qual que é essa birra? Qual que é o motivo de não querer passar por ele? Se Jesus não é bem-vindo na sua vida, então o Deus Pai também não é. Essas pessoas que dizem chegar-se até a Deus não passando por Jesus, eles estão caminhando para um céu diferente do nosso. Não tem como. Se o Filho Jesus não é bem-vindo, então o Pai também não é. Continuando.
O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus. Quem achou Efésios 2, aí o versículo 8 e 9? Porque pela graça sois vós por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, porque ninguém se glorie. Irmã, não fecha não, que eu vou pedir para a irmã ler outro versículo aí, nesse mesmo capítulo. Então, irmãos, a salvação, ela é dada mediante o sacrifício de Jesus, mediante a graça, por meio da fé. É mérito de Jesus, não mérito nosso, para que nós não venhamos a nos vangloriar, tá? É como eu disse essa semana, ali no estudo. A salvação, ela é como uma fogueira acesa. Deus te entrega uma fogueira acesa. Você já não tem o trabalho nem de acender, ela já vem acesa. E para facilitar ainda mais a tua vida, Ele não vai pedir para você cortar a lenha não, um trabalho difícil, árduo, pesado. Ele vai te rodear com um monte de lenhas prontas, só para você abastecer aquela fogueira. A salvação é desse modo. E daí a pessoa, sempre quando precisa, está ali jogando a lenha na fogueira. Só que tem pessoas que se dispersam por algum motivo, cochilam, dormem, quando vai ver, a fogueira já está apagada ou está quase se apagando. E tem gente que faz pior, tem gente que vem com um balde de água e derrama sobre aquela fogueira. Então a salvação é mais ou menos dessa forma. O único trabalho que você tem é de manter como? Buscando sempre a Deus, orando, lendo a sua palavra, tentando ter a mente de Cristo, tentando andar como Cristo andou. Essa é a nossa tarefa, porque o maior sacrifício Ele já fez. Ele nos presenteou com a salvação. Agora, se a pessoa quer ou não esse presente, aí vai de cada um vai tomar essa decisão, tá? Continuando aqui, para a irmã ler ali o restante do versículo. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Leia do versículo 13 ao 18 agora, irmão, fazendo um favor. Mas agora em Cristo Jesus, que vos antes esteveis... Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, e vos que estavas longe, aos que estavam bem perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Então, irmãos, veja bem, Jesus, por tudo aquilo que Ele fez aqui por nós na terra, Ele fez isso para nos aproximarmos de Deus, do Deus Pai. Aqui é dito que nós estávamos longe do Deus Pai e Ele nos aproximou dele. Quando o véu do templo se rasgou, nos deu de novo acesso direto ao Deus Pai. Aqui diz também no versículo 14 que havia uma separação entre nós e o Deus Pai. Jesus, mais uma vez, rompeu essa barreira. Também é dito no versículo 16 que Ele reconciliou nós com o Deus Pai. E no versículo 18, Ele diz que nos deu novamente acesso ao Pai. Acesso esse que Adão e Eva tinham antes de pecar. Eles conversavam diariamente com Deus. E daí esse acesso foi rompido por conta do pecado.
E o homem, para ter um pouquinho de aproximação do Senhor, sempre tinha que sacrificar ali um animal. E esse sacrifício durava por pouco tempo, até que Jesus veio, foi um sacrifício perfeito, e daí todos nós temos acesso a Deus novamente, e não há necessidade de mais sacrifícios. E aqui diz, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem achou 1 Timóteo 2, leia o versículo 5, fazendo um favor. 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso mesmo? Isso. Irmãos, então o mediador entre Deus e o homem é Jesus. Você já pararam para pensar a importância de um mediador? Por exemplo, mediador de conflitos. Vou pegar um exemplo atual. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra. A Rússia, na pessoa ali do Putin, que é o nome do presidente da Rússia, ditador da Rússia, e o Zelensky, o presidente da Ucrânia, eles estão em conflitos. Daí tem o Trump, o presidente dos Estados Unidos, tentando fazer essa mediação. E o que seria mediar? É tentar trazer a paz, tentar ver uma forma de ambos os lados não saírem prejudicados. Então ele tenta ali fazer com que eles cheguem num acordo. Essa é a função de um mediador de conflitos. Eu também gosto às vezes de comprar as coisas, por exemplo, na Shopee, no Mercado Livre. Elas são um mediador entre você e a loja que está vendendo algo ali. E isso é muito bom. Teve uma vez que eu fui comprar uma coisa num site, fora dessas plataformas, desses aplicativos, e aí eu não recebi a mercadoria. Aí saí no prejuízo, porque não tinha a quem recorrer. Mas eu também já tive problemas, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. É raro, mas já aconteceu. Mas a partir do momento que eu entrei em contato com eles, se não foi no primeiro dia, no outro já devolveram o dinheiro. Ou seja, foi o mediador. A parte de lá não cumpriu, não mandou o produto, então eu vou te devolver o dinheiro. Então, veja a importância do mediador. Jesus foi o mediador entre Deus e o homem. É como se o homem está tão afastado de Deus. Vou dar aqui mais um exemplo. Pensa quando você tem seu pai, a sua mãe, e você se dá muito bem com ele. E daí alguém fala mal do seu pai e da sua mãe, qual que é a primeira reação que a gente tem? Vou dar uns tapas na orelha dessa pessoa aí que está falando do meu pai e da minha mãe, ofendendo o meu pai e a minha mãe. A gente vai ver aqui que a gente ofendia a Deus com os nossos pecados. E aí qual que foi a postura de Jesus? Foi vir aqui e dar uns tapas na humanidade? Não. Ele pegou a humanidade e falou, vem cá. Vamos lá, se achega ao meu pai, venha conhecer meu pai, para você não ficar falando coisas que você não sabe, falar coisas que não é verdade acerca do meu pai. Se achega até ele. Você conhece um pouco a mim? A pessoa fala assim, então, eu sou igual ao meu pai, eu sou idêntico ao meu pai. Quem conhece a mim, conhece o meu pai. Essa é a função do mediador. E Jesus foi um mediador entre Deus e os homens. Falando aqui rapidamente sobre a verdade. Alguém poderia abrir João 8? Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. A verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Ou seja, Jesus é a verdade plena em pessoa. Quer comentar? Muitas vezes você falou sobre mediador, talvez alguém pode pensar assim, o mediador e o intercessor é a mesma pessoa. Isso. Que alguém, como diz o povo no mundo, fala que o intercessor é aquele que intercede por nós, né? Porque Jesus Cristo, né? Falamos muito no mundo que espera outro intercessor, né? O pessoal pensa que é diferente um do outro, não é a mesma pessoa. É parecido, é um pouco parecido, porque
o mediador, ele procura, ele olha dos dois lados. Geralmente quando você fala intercede, também se encaixa, dá para interceder pelos dois lados. Só que a Bíblia vai dizer que quem intercede por nós, aí já é uma tarefa, já é a função do Espírito Santo, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas são figuras muito parecidas, muito próximas. Porque o próprio Espírito Santo, na realidade, ele é Deus também. Ele é Deus também. É um único Deus, constituído de 3 pessoas, e cada um ali tem a sua, digamos, a sua função. Eu sempre digo que Jesus, ele é a ponte, né? Ele é o caminho. Foi ele que nos dá acesso até Deus. E Jesus e o Espírito Santo é como se estivesse do lado de cá, junto com a gente, intercedendo por nós, para que a gente consiga chegar, não chegar até a Deus, porque é Jesus que nos permite chegar até a Deus, mas ele intercede por nós no sentido de que quando a gente não sabe expressar, ele vem e intercede por nós, expressa por nós aquilo que de fato a gente necessita. Amém? Mas as 3 pessoas constituem um único Deus. Então, só para dizer que Jesus também, ele é a verdade. Ele é a verdade plena em pessoa. Ele é a verdade absoluta, é a verdade encarnada. Ele não é meia verdade, porque se há meia verdade, há também a meia mentira. E quem é o pai da mentira, o mentiroso, ele é o diabo. Sempre quando alguém vai julgar uma causa, essa pessoa procura ouvir os dois lados da história, as duas versões, as duas pessoas que se contrapõem, porque geralmente a pessoa ela deixa de falar um episódio para se beneficiar nessa história, e daí é preciso o outro vir contar o lado dela. Mas com Deus já é diferente. Jesus, ele é a verdade plena, perfeita. Continuando aqui, Jesus personifica a verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Quem achou João 8,32? Lê, fazendo um favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Quem conhece a verdade que é Jesus e a sua palavra, ele é liberto. Amém? E só um último versículo aqui, porque falta um minuto para acabar. Alguém abre em João 10, falando acerca do eu sou a vida. A vida mencionada aqui se diz respeito à existência física. Não diz respeito à existência física, mas à vida que contrapõe a morte espiritual concedida por Jesus. Irmãos, então, existir, todo mundo existe. O ímpio, o salvo, todo mundo existe. Só que existir não é viver, né? Jesus diz que aquele que está nele tem vida e vida eterna, vida em abundância. Então, existe a diferença entre existir e viver. O ímpio, ele existe, mas ele não tem vida em si mesmo. Quem achou João 10, para finalizar, versículo 28, 29 e 30. 29? 28, 29 e 30. Dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Senhor, pois somos um. Isso, amém. Aqui então está dizendo que aqueles que são de Deus está em sua mão e ninguém pode tirar. E para finalizar, uma coisa que me chama a atenção aqui é que no versículo 28 ele diz que essas pessoas estão nas minhas mãos. E no versículo 29 ele já fala que essas pessoas estão na mão do Pai. E daí o que parece algo incongruente, ele finaliza no versículo 30 dizendo: eu e o Pai somos um. É por isso que a gente acabou de falar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa, é um só Deus. São 3 pessoas que compõem essa trindade, mas se trata de um único Deus. Amém? Desde já eu quero agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade. Deus abençoe mais uma vez os irmãos, o presbítero também, Renato,
E eu devolvo a palavra para ele. Deus abençoe a amada igreja. Amém. Graças a Deus.